têm 14, 15 anos de idade e já estão grávidas. Como lidar com esse assunto? Qual o futuro as espera? Você sabe a resposta? Será? Hoje nós estamos discutindo algumas alternativas para essas meninas. Fica com a gente, este é o segundo bloco do Educação. E no finalzinho do primeiro bloco eu fiz uma pergunta para a Fátima e para a Doris, mas a Doris não respondeu. Por que você acredita, Doris, que cada vez mais as meninas estão iniciando mais cedo a vida sexual? Você falou, deu exemplo aí de menina de 11 anos grávida. Exato. Eu vou dar um testemunho do que aconteceu. Eu profiro palestras sobre sexualidade humana. E uma dessas palestras, fui informada 2 meses depois que daquele grupo de adolescentes que ouvia a palestra, 2 ou 3 estavam grávidas. Eu fiquei chocada, eu falei, mas nós conversamos sobre o corpo, sobre sexualidade humana, sobre as DSTs, né? E aí eu fui conversar com uma delas. E ela disse-me assim, olha, estava todo mundo tendo relações sexuais e só eu não tinha. Então, apareceu um carinha lá e me convidou e eu fui. Quer dizer, ela estava se sentindo um OVNI, né? Um objeto voador não identificado. Exatamente. E eu vou te falar só um parênteses, que eu quero te ouvir muito, mas eu tive amiga assim na adolescência, que falava, mas poxa, eu sou uma das poucas virgens, não sei o quê. Não, tem que me livrar logo disso, porque eu tenho que entender o papo, quer dizer, eu tenho que pertencer ao grupo, né? Mas continua, Doris. E aí, ela me disse assim, mas olha, professora, fulana também está. Era outra moça, por sinal, essa palestra foi numa igreja. E aí fomos juntas à casa da outra adolescente que também desconfiava de que estivesse grávida. E eu perguntei, e daí, como é que foi o momento? E a gente leva de forma bem descontraída, né? Foi legal, foi bom? Aí ela disse para mim, foi uma droga. Eu disse, como que foi uma droga? Gente, sexo é lindo, é maravilhoso, traz vida. Como que foi uma droga? Isso para escutá-la mais, né? Ela disse assim, olha, eu ia ao trabalho, ao colégio, e sempre sentava aquele carinha do meu lado. E aí ele me convidou, eu fui, e fizemos as pressas, e aquela coisa assim sujou o meu pé, e achei aquilo tudo muito uma droga. Não, eu assim, até... Ela descrevendo a cena, você ficava assim, meu Deus, quanta falta de tudo, né? De carinho, de amor, de doação, de entrega. Aquela coisa às escondidas, com medo, né? Inclusive medo da própria gravidez. Sem a intimidade do casal, né? Porque você me falou que o garoto sempre sentava do lado, mas não tinha uma intimidade, né? Desconexão do amor com o sexo. Ele pode estar desconectado? Claro que ele pode estar desconectado. Do amor, mas do envolvimento, do laço afetivo. Né? Do laço afetivo. O ato sexual como uma parte do processo do envolvimento, do laço afetivo, ou que seja uma descarga, não tem problema, mas que tenha consciência desse lugar, dessa descarga, dessa necessidade, né? Mas que não seja entre os dois nada, assim. E veja o problema. É para se livrar Foi dessa um hábito, brecha. como ele sentava sempre do lado dela, é mais uma coisa na rotina, sei lá, no hábito, de repente que ela pensou que pudesse ser, porque eu também não sei. O problema é essa adolescente carregar para a sua vida futura o conceito de que sexo é uma droga. E não é isso. Ainda tem isso. Ainda tem isso. No processo de formação dela, né, essa informação, né, e essa associação totalmente sem sentido. Se for a escolha dela, se ela não quiser mais fazer, tudo bem, mas o problema é que assim, nesse processo de construção, você vai colocar você vai juntar duas coisas totalmente sem sentido. E por que é que essa menina fez isso? Quer dizer, para se livrar dessa pecha de que era virgem, porque ela precisava ser igual ao grupo,
Porque, quer dizer assim, eu acho que é importante a gente ir explorando, como você falou, né? Sim. Eu precisava escutar essa menina, eu precisava acolher essa menina, né? A E gente é só interessante consegue... estar escutando isso, as pessoas que estão em casa também ouvindo isso, porque a gente não sabe, muitos pais não sabem o que se passa na cabeça dos adolescentes, né? As suas dúvidas, essa pressão que eles sofrem. A gente já viu isso com cigarro. Ah, você é o único careta aqui que não fuma, né? No passado, porque hoje em dia o que fuma é que é o excluído, mas assim, na maioria dos casos, eu diria. Maconha, outras coisas mais também. Não, você é o careta. Ah, você não vai beber? Pô, você não tá bebendo agora? Quer dizer, agora, Era né? assim. O que você tá me relatando em relação ao sexo. Poxa, mas você ainda não transou? Sim. Ah, eu, fulaninha, cicraninha, beltraninha, já transamos, como você não? Ou ela também sentindo ali um peixe fora d'água. Rejeitada Então, pelo grupo. Pelo que vocês estão me falando, é tudo E um depois, envolvimento. nem sempre elas estão grávidas, sabe? O medo de ter praticado um relacionamento sexual, isso gera um medo que depois vem a ausência da menstruação. A sexóloga pode explicar. O estresse realmente Ela pensa que está e não os está. hormônios, inibe, ela às vezes não ovula, né? Não ovula pelo estresse, se a coisa acontece antes. E não ovulando, ela não tem a progesterona e não vai ter, a menstruação não vai descer tão cedo. Às vezes pode demorar 2, 3 meses. Enfim, E ela vai aí achar o que tá estresse, aí o grávida. hipotálamo identifica que o estresse é maior e não desce. Como ela tem medo da mãe e do pai, é preciso que alguém entre nesse processo, pegue essa adolescente, leve para todos os exames laboratoriais, Aí que entra a Doris. faça toda uma caminhada Doris, até eu chegar aos eu pais. quero, tem que correr um pouquinho nesse bloco, porque eu tenho muita coisa que eu quero falar com você. Por exemplo, tem muita adolescente que engravida e que acaba optando por fazer um aborto ou que pensa em fazer e aí entra o teu trabalho. Fala um pouquinho sobre esse momento, né? Como é que elas ficam, como é que elas se sentem, qual é a primeira saída delas? Ou que dica que você pode dar para os pais para reparar em, poxa, está acontecendo alguma coisa com a minha filha e eu não estou sabendo. Porque às vezes vai fazer o aborto, às vezes sem os pais sequer saberem. Os pais verdade. tomarem conhecimento Acontece muito. pelo fato do medo, né? Sempre está presente o medo. Na Muitas família, pensam, a primeira opção delas, da maioria, você diria que é esse? Sim, que é essa? o primeiro pensamento é esse. Quando fala para aquela amiga ou para a vizinha da direita e da esquerda, a ideia é a mesma, né? Ah, eu conheço Faça fulana que já um fez. aborto, tem tal lugar que faz e assim sucessivamente. E daí, quando nós tomamos conhecimento, vamos até a essa adolescente, a essa gestante, conversamos com ela de forma individualizada, sigilosa, e se houver necessidade, nós vamos até os pais. E daí vamos conversar com a família e fazer com que aquela família aceite aquele novo ser que já está ali. Muitas adolescentes morrem fazendo aborto. Sim. E sequer a gente tem ideia do número, né? Sim, Doris? não temos noção, mas na Baixada Fluminense isso é muito frequente. Lamentavelmente, na localidade em que trabalho. O que você chama de frequente, Doris? Frequente é recorrer à prática do aborto em casas que são verdadeiros matadouros e terem suas vidas ceifadas. Mas você não teria um número, por exemplo, por semana? Diante de uma cirurgia ou de um processo cirúrgico que elas desconhecem, que a família desconhece. E muitas vezes esse aborto, a morte delas, como é que chega para a família, para os amigos, para a comunidade? É declarado isso? Quer dizer, a clínica que faz declara de alguma forma que elas estavam lá, joga um corpo em algum lugar. Como é que você vê isso lá na tua região? A mídia não divulga. A mídia não divulga, mas eu diria que não são muitas que chegam a óbito, mas muitas mulheres ficam com sequelas. Todo o aborto, toda a prática e procedimento do aborto traz sequelas para o organismo da mulher. Principalmente. Muitas não podem mais. Oi? Muitas não podem mais ter filhos. Dependendo
Dependendo do procedimento, muitas não podem ter filhos. Na Baixada Fluminense é feito o aborto por dilatação e corte. Então, eles dilatam o colo do útero da mulher para a saída do líquido amniótico. E com uma cureta, que é aquele instrumento afiado dos dois lados, eles cortam o bebê aos pedaços, e isso eles vão acompanhando pela imagem de ultrassonografia. Agora você imagina, aquela cureta ela é afiadíssima de ambos os lados. Da mesma forma que ela corta o bebê aos pedaços, e aqui eu estou falando de uma gestação abaixo de 12 semanas, ela também corta as paredes do útero da mulher. Hoje nós podemos afirmar que 85% das mulheres que fazem aborto por dilatação e corte, elas saem dessa cirurgia com o útero perfurado, hemorragias gravíssimas e impossibilidade de ter outra gravidez. Ela até engravida, mas passa a ter um aborto espontâneo, porque o seu útero não tem mais essa sustentação para um novo ser. Doris, a gente está no finalzinho do programa. Eu queria que você desse um recado aqui para a nossa sociedade, para quem você quiser, para os adolescentes, para os pais ou para todo mundo. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, sobre esse tema que a gente trouxe hoje, que é a gravidez na adolescência. Sim, eu vejo a necessidade de todos nós, enquanto sociedade, lutarmos para que todos nós pudéssemos praticar, fazer acontecer em nossa sociedade a cultura da vida. Isso que nós devemos lutar. E quando eu falo da cultura da vida, eu falo da cultura da vida desde o ventre materno até a morte natural, passando por esse processo todo da adolescência. Quando eu falo da cultura da vida, eu falo de educação, eu falo de lazer, eu falo de amor, eu falo de afetividade, eu falo de tudo isso que está tão ausente na nossa sociedade e no mundo de hoje. Muitíssimo obrigada, Doris, pela tua participação. E é tão interessante, né? A gente fica emocionado, todo mundo fica emocionado de ver a tua paixão, né, pelo que você faz, pelo trabalho que você realiza. Não deu tempo da gente falar, mas a Doris já sofreu ameaças por causa disso, né? Por causa do trabalho que ela realiza, ameaças de familiares, né, de adolescentes, enfim. Então, assim, é uma história muito bonita. Eu quero que você volte mais vezes aqui. Certo, quero te conhecer mais, quero conhecer mais o seu trabalho. Agradeço a Fátima que te trouxe aqui. Fátima, muito obrigada também a sua participação. E queremos contar com você também em nossa casa. Não, vou lá, vou conhecer, com certeza. Já está marcadíssimo. Débora, como sempre, brilhante. Muito obrigada. Obrigada a todas. O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira, nós temos encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Até segunda. Meu sonho, assim, é ver um mundo melhor. Não ter brigas, armas. Eu quero ser bebop ou ser policial. Porque assim, eu sou durona.